Olá, você que nos acompanha pela TV Assembleia, confere a partir de agora a reunião do Colegiado de Saúde, presidida pelo deputado Dr. Hércules, que hoje recebe a doutora Faradiba Sarkis para falar das consequências da poluição do ar na saúde das crianças e adolescentes. Vamos acompanhar. Bom dia a todos, invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da Comissão de Saúde e Saneamento. Estamos recebendo hoje com muita satisfação, sempre que a gente convida, ela está sempre presente, a doutora Faradiba Sarkis Serpa, médica e professora da Escola Superior de Ciência da Santa Casa de Vitória Emescan Sangue Verde. Eu quero, nesse momento, abrir a nossa reunião. Só um minutinho, por favor. Convidando a doutora Faradiba para começar a fazer a sua fala e, em seguida, nós vamos fazer a abertura dos trabalhos. Doutora Faradiba, por favor. Acho que aqui, né? Pode ser aqui? Bom dia a todos. Bom dia, senhores deputados. Quero agradecer o espaço, especialmente ao doutor Hércules, parabenizar pelo Dia do Professor, na pessoa do doutor Emílio, foi meu professor. E, frente a toda essa problemática que existe atualmente, não só aqui, mas no mundo inteiro, em relação à poluição atmosférica, há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu me juntei ao grupo da Engenharia Ambiental da Universidade Federal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou médica alergista, trabalho especificamente com asma grave. Na Santa Casa nós temos um centro de referência em asma. Depois fui para as doenças raras, né, em determinado momento, e o nosso interesse por doenças respiratórias fez despertar, né, o interesse também em estudar essa associação entre poluição e doenças respiratórias aqui no município. Lá na Engenharia Ambiental foi constituído, então, um grupo que é multidisciplinar. Então, nós temos engenheiros, estatísticos, matemáticos, médico, biólogo, estudando esse assunto. Então, tem várias teses de mestrado, de doutorado, que já foram publicadas e que trazem assim, resultados importantes em relação à poluição e desfechos, especialmente desfechos relacionados a doenças respiratórias aqui no município. E o que eu vou falar um pouco é sobre essa relação poluição atmosférica e desfechos à saúde, e vou falar um pouco do meu trabalho de doutorado, que eu terminei agora recentemente. É um título complicado, a minha tese, mas, na realidade, o que nós fizemos foi acompanhar um grupo de crianças que residem aqui nessa região da Enseada do Suá, durante o período de aproximadamente 1 ano, e verificar o que acontecia com a função pulmonar dessas crianças em relação à concentração de poluentes e também algumas variáveis climáticas. Então, você tem um... Você tem... Bom, então, aqui são os tópicos que nós vamos passar. Pode... Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 92% das pessoas do mundo não respiram um ar seguro. E, mesmo com os poluentes, dentro das concentrações consideradas aceitáveis pelas agências regulatórias, são observados efeitos deletérios na saúde humana. Existe evidência de que esses agravos, então, acontecem mesmo dentro desses limites, e é o que vocês vão ver que acontece aqui na nossa região. Em 2016, foram 7 milhões de mortes associadas tanto à poluição intra como extradomiciliar. Então, a poluição intradomiciliar também é super importante, especialmente aquela representada pelo tabagismo.
foram 5,6 milhões de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis em 2016, sendo que 43% foram relacionados à doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aquela doença que decorre do tabagismo ou então a exposição à biomassa, aquelas pessoas que usam fogão a lenha, que a gente ainda tem tantos delas aí pelo interior. Câncer de pulmão, 28%, infarto agudo do miocárdio, 25%, acidente vascular cerebral, 24%. Então, o que a gente vê é que não só desfechos respiratórios ocorrem, mas também cardiovasculares. Existem evidências robustas de que isso acontece com a exposição aos poluentes atmosféricos. E a poluição do ar, ela diminui a expectativa de vida em 1,8 anos. E se vocês olharem aquele quadro ali, ela só vai perder para alguns tipos de câncer, mas logo depois, em terceiro lugar, já vem o tabaco, que é um importante poluente. Então, é uma causa de perda de anos de vida, de óbito, de hospitalizações e de outros desfechos que a gente vai falar um pouco a seguir. Então, nem todo mundo sofre os efeitos da poluição da mesma forma. Existem alguns fatores que fazem com que uns sejam mais afetados do que os outros. Então, se o paciente se a pessoa já tem uma doença pré-existente, então, se ele já tem asma, se ele já tem bronquite crônica, se ele já tem uma doença cardiovascular, ele vai ser mais suscetível a ter esses efeitos. A faixa etária é super importante, então, as crianças e os idosos são os mais suscetíveis. Algumas condições fisiológicas, então, se ele já tem algum outro processo orgânico em andamento, ele vai ser mais vulnerável. A questão genética, então, existem genes relacionados aos efeitos da poluição, por isso que alguns sofrem mais que outros. Deficiências nutricionais, condição socioeconômica, nível de escolaridade. Então, por isso que a gente encontra, dependendo da população que você está estudando, às vezes respostas diferentes, porque tudo isso tem que ser considerado. Então, as maiores evidências desses efeitos estão relacionados ao material particulado, especialmente ao material particulado fino, chamado PM2,5 ou PM01. Então, são aquelas partículas menores, e relacionados a doenças respiratórias, cardiovasculares, alterações de função cognitiva, então, déficit de atenção, transtornos do espectro autista, doenças metabólicas, então, diabetes, e alguns desfechos relacionados à gravidez. E naquela última imagem ali, em verdinho, são células da placenta. E em branco, um pontinho branco que tem em cima de algumas delas, são poluentes já detectados na placenta. Isso é de uma publicação bem recente, que mostra que já intraútero a gente começa a sofrer as consequências da poluição atmosférica. Ali é black carbon, que seria fuligem. Então, existem esses estudos bem atuais que mostram que já intraútero a gente está sofrendo efeito. Isso é uma homenagem ao Dr. Hércules. Pode ir. Então, a maioria dos estudos se ocupam em observar aquelas relações que tem entre hospitalização, entre morte, que seria lá o topo da pirâmide, e poluentes. Tá? Só que isso acomete a minoria. A minoria da população é que vai chegar a hospitalizar, que vai chegar a morrer por causa da poluição. A maioria vai ficar aqui na base, ó. A proporção da população afetada vai apresentar efeito subclínico, que é aquela pessoa que vai tossir, que vai ficar com o olho irritado, que vai espirrar, vai ter sintoma de rinite, às vezes vai chiar, vai ter sintoma de asma, mas não vai chegar a hospitalizar, a visitar a emergência. Então, o nosso objetivo era ver assim, quais são esses efeitos, a alteração de função pulmonar, né, que vai afetar a maioria da população, mas que a gente às vezes não consegue mensurar, porque são estudos que precisam de dados primários de saúde. Você tem que pegar o indivíduo e acompanhá-lo durante algum tempo para conseguir detectar esses efeitos. Esse é um esquema de uma via respiratória. Então, lá em cima, a traqueia, tá? Essa via de maior calibre, depois vem os brônquios, e vai ocorrendo cada vez uma bifurcação, é como se fosse uma árvore invertida. Então, as vias respiratórias elas vão se bifurcando, e
quanto menor o tamanho da partícula, mais ela consegue penetrar na via respiratória. Então, vocês vejam ali PM10, PM2,5, PM01. Quanto menor, mais ela consegue penetrar, até que as bem pequenas conseguem chegar lá nos alvéolos, onde acontece a troca entre o gás carbônico e o oxigênio, e aí elas conseguem cair na circulação sanguínea e aí sim gerar efeitos sistêmicos nos mais diversos órgãos. E aí por isso que a gente vai ter toda aquela relação com doença cardiovascular, com doenças neurológicas, chegar até a placenta, porque elas conseguem, as pequenininhas, cair na corrente sanguínea. Então, a partir do momento que nós inalamos esses poluentes, e nós não inalamos um poluente de uma vez só, nós inalamos toda essa mistura, o que acontece é que, normalmente, a gente tem no corpo um processo fisiológico que se chama estresse oxidativo, que gera aqueles radicais livres de oxigênio, que sempre aí está se falando deles. Então, normalmente, a gente produz esses radicais, só que os poluentes, quando a gente inala os poluentes, o que vai acontecer é que esse estresse oxidativo aumenta. Então, nós vamos ter mais radicais livres de oxigênio, nós vamos ter mais inflamação. Isso faz com que as pessoas tenham mais chance de ter sensibilização alérgica, então aumenta a chance do indivíduo, se ele já tem uma predisposição, ter mais doença alérgica, aumenta as chances de ter infecções respiratórias e alterações de função pulmonar. E os efeitos assim, mais consistentes sobre, as observações mais consistentes sobre a relação entre poluentes e saúde da criança, eles advêm de estudos de função pulmonar. Tá, isso está bem estabelecido, existem trabalhos realizados em várias partes do mundo que mostram essas evidências. Pode passar o seguinte, e aqui são alguns desses estudos, então, realizados em diferentes partes do mundo, aqui só tem 5, mas são muitos outros que mostram que existe relação entre esses poluentes, a concentração desses poluentes e diminuição da função pulmonar, tanto a curto prazo, então, aqueles efeitos que são observados, eu tive o contato, eu fui exposta àquela concentração maior e a minha função pulmonar cai, quanto estudos a longo prazo, que são aqueles estudos de mais de 1 ano de observação. E aí os objetivos do meu trabalho especificamente foi estudar de forma longitudinal, então ao longo do tempo, os efeitos da poluição no sistema respiratório de crianças e adolescentes. Esse foi o objetivo geral. O objetivo específico foi estimar a prevalência de doenças respiratórias, asma e rinite, nessa população de crianças e adolescentes que residiam aqui, no entorno da estação de monitoramento que fica no Corpo de Bombeiros, avaliar a função pulmonar dessas crianças periodicamente, correlacionar com as concentrações dos poluentes e avaliar a possível interação entre essa concentração de poluentes e os parâmetros meteorológicos, que foram temperatura e umidade. Então, foi um estudo longitudinal, as crianças e os adolescentes estavam na faixa etária entre 7 e 18 anos, todos residiam aqui a, no máximo, 2 quilômetros da estação de monitoramento do Corpo de Bombeiros. O período de coleta de dados foi de janeiro a dezembro de 2017. Ali na seta em vermelho, marcando a região do estudo, então a gente vê que existem vias de grande tráfego próximo a essa região. Nós temos a ponte, nós temos outras ruas que têm uma circulação intensa de veículos, e nós sabemos que o tráfego é uma fonte importante de poluentes. Além disso, na segunda foto, na setinha amarela, essa região ela sofre influência das fontes fixas de poluição, porque predomina o vento nordeste, então todos os poluentes que são gerados no polo industrial, eles vêm de encontro a essa região, então essas pessoas que moram nessa região, elas são bastante expostas. Pode passar. Ali, em amarelo, a região do estudo, acima, a estação da Enseada do Suá, e todos os poluentes que são medidos nessa estação. Pode passar. Aqui os motivos, por que nós escolhemos a área, alguns deles nós já falamos, porque ela tem a estação de monitoramento,
nessa área, então nós poderíamos estudar aquelas crianças que estão nesse entorno. Essa estação, segundo o IEMA, é a principal estação da rede de medição instalada. Ela tem uma área de abrangência, dá uma cobertura espacial boa, está localizada num ponto estratégico, é diretamente influenciada pelas emissões, tanto de origem industrial quanto pelas móveis, conforme nós observamos lá nos mapas. E, na época, ela estava monitorando o PM2,5, que era um dos poluentes de nosso interesse, e foi mais um motivo que fez com que a gente escolhesse. E alguns trabalhos anteriores, lá da Ambiental, já tinham mostrado que o incômodo que essa população tem pela presença constante da poeira sedimentável é importante. Então, foi a tese de doutorado de uma das alunas de lá. E um outro estudo que aconteceu nesse período, logo que eu fui para lá, mostrou que a maioria das crianças atendidas na emergência eram crianças com problemas respiratórios, eram crianças que residiam nessa região. Então, nós entendemos que era o local assim, bom para a gente tentar detectar essa associação. Então, na primeira fase, nosso objetivo era verificar a prevalência de asma e rinite, e depois, na segunda fase do estudo, observar ao longo do tempo se existia relação entre os poluentes e a função pulmonar. Pode passar. E aí nós aplicamos um questionário que chama questionário ISAC, que é um questionário validado, que já foi utilizado em diversos países do mundo, em mais de 200 cidades, e ele permite você identificar o percentual da população que tem sintomas de asma e de rinite. Então, a gente queria saber, naquela região, qual era esse percentual. Nós aplicamos esses questionários em 770 crianças, que eram as crianças cadastradas na estratégia de saúde da família, da região. 75% responderam o questionário, nem todos aceitam em participar, então 581 crianças responderam. Nós estabelecemos a prevalência de asma e rinite nessa região e depois sorteamos 50 crianças que tinham asma, 50 crianças que tinham rinite e 50 sem doença para serem acompanhadas ao longo do tempo, porque a gente queria ver, será que eles se comportam da mesma forma? Quem tem doença e quem não tem doença é afetado da mesma maneira? Pode passar. E aí, a avaliação inicial era feito um questionário com questões sociodemográficas e ambientais da criança, um questionário de sintomas. A gente fazia aquele exame ali, que é o exame de espirometria, que é um exame que permite determinar como está a função pulmonar da pessoa. Então, são medidos vários fluxos e volumes, e a gente quantifica algumas variáveis. Fizemos alguns outros exames, mais para caracterizar o perfil daquela população. E, mensalmente, eles voltavam para preencher os questionários e também para repetir o exame de espirometria. Então, uma vez por mês, as crianças vinham e o exame era repetido. Pode passar. Aqui são, então, as variáveis que a gente considerou. Como variável resposta, nós escolhemos o volume mais importante, que é medido no exame de espirometria, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é a quantidade de ar que a pessoa consegue colocar para fora dos pulmões depois de uma inspiração. Então, ele inspira, enche o peito de ar e solta. E aí, essa quantidade que ele consegue colocar para fora no primeiro segundo é a medida mais importante e foi o que a gente escolheu como nossa variável resposta. Então, a gente queria saber se, ao longo do tempo, o VF1 dele variava em função da concentração dos poluentes. Os 3 poluentes que nós escolhemos estudar foram o PM10, PM2,5 e o SO2, porque são os poluentes de maior interesse para a região. Os outros também são importantes, mas o nosso objetivo era ver os que eram mais relevantes para a região. E estudamos também algumas variáveis adicionais para ver se tinham relação com o VF1 e se interferiam na resposta aos poluentes. Então, temperatura, umidade, o sexo, se era obeso ou não, o tabagismo passivo, a presença de animais em casa e se o indivíduo era alérgico ou não. Isso é o modelo estatístico que foi empregado, o modelo linear misto. Pode passar. Pode passar. Então, das 581 crianças e adolescentes que responderam aquele questionário para saber
qual o percentual que tinha sintomas de asma e rinite, sintomas de asma foi observado entre 20% a 24% da população de crianças e adolescentes dessa região. A nível de Brasil, é em torno de 20% essa prevalência, então, está mais ou menos igual, e de rinite, 43% nos adolescentes, 44%, 7 a 12 anos, então, semelhante, né, entre 43% e 44%. Percentual médio do Brasil é em torno de 30%, a gente tem um pouquinho mais. Pode passar. E aí, dos 150 sorteados para fazer o acompanhamento longitudinal, 104 aceitaram e apenas 83 finalizaram. Perdemos alguns pacientes no caminho, algumas crianças no caminho, porque alguns mudaram, outros não conseguiam fazer o exame de forma adequada, que a gente pudesse utilizar, então os exames não preenchiam os critérios de aceitabilidade, e aí eles foram excluídos, e nós finalizamos com 83 crianças e adolescentes. Pode passar. A média de idade deles foi de 11 anos, e nós comparamos os grupos com asma, com rinite sem doença, contra algumas variáveis, para ver se eles tinham diferença entre eles, e o que nós observamos, a única diferença foi entre o tipo de parto. Então, as crianças que tinham problema respiratório, elas nasceram mais de parto cesárea, isso está descrito na literatura. Então, apesar da nossa amostra ser pequena, mas isso vem de encontro ao que está na literatura. Então, o parto natural ele está menos relacionado a esses desfechos respiratórios. Pode passar. Aqui, quanto à sensibilização alérgica e alguns outros parâmetros, quanto obesidade, nós não encontramos diferença, somente quanto à sensibilização alérgica. Então, os indivíduos que têm asma e rinite, eles têm mais sensibilização alérgica, e isso também era o esperado. Pode passar. Quanto ao exame de função pulmonar, o normal é ter um VF1 igual ou acima de 80%. As crianças da região tiveram uma média de 93%, considerando o grupo todo, então, isso é comum. Mesmo as crianças que têm asma, elas costumam ter o exame de espirometria normal. Tá? Isso não quer dizer que elas não tenham doença, então a média delas foi 93, e o que nós observamos foi que, ao longo dos meses, nós começamos a fazer os exames em julho, o percentual de sopro delas diminuiu. Tá? Não era o que nós esperávamos, a gente esperava que no inverno elas soprassem pior, mas isso não foi observado, e a gente acabou indo para a literatura, e nós encontramos essa descrição em outros países. Então, na Austrália, alguns trabalhos americanos mostrando que assim, a temperatura alta também causa desfechos negativos na saúde e também na função pulmonar, e não só a temperatura baixa. Então, as duas coisas podem ter interferência. Pode seguinte. A média dos poluentes para o período estudado, para a PM10 ficou em 18,73, PM2,5, 10,28, SO2, 7,2, e lá no quadrinho vermelho, então, se a gente vai para os limites da Organização Mundial de Saúde, a gente vê assim, nossa, estamos todos dentro todos os poluentes estão dentro do limite. O que a gente tem que ressaltar é que ocorrem picos, às vezes, desses poluentes, e que a gente não respira a média, a gente está respirando o tempo todo. Então, se em alguns momentos você tem pico, você respira aquilo, tá? Aqueles valores mais altos. Isso é uma tabela de correlação, tá? Só para dizer que o que a gente encontrou foi que existia, então, uma correlação negativa entre os poluentes e o VF1. Então, quanto maior era a concentração de poluentes, menor era o volume expiratório forçado. Encontramos uma correlação positiva entre os poluentes e a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior era o nível de poluente. Então, existia uma interação entre temperatura mais alta e poluente. E isso depois a gente tentou explicar com alguns modelos estatísticos. Pode passar. Essa é a série temporal, então, de como se comportaram os poluentes naquele período estudado. Em cima é o PM2,5, no meio PM10 e no meio SO2. O tracejado vermelho são os limites da OMS.
Tá? Vejam que em alguns momentos ultrapassa, mas oscila bastante e a gente está respirando o tempo todo. Tá? Então, existe a média, mas a gente fica exposto também a esses picos que ocorrem em determinados momentos. E do lado direito aí é como se comportou a temperatura e a umidade. Então, nós fizemos 5 modelos estatísticos, tá, para cada um dos poluentes que nós estudamos, para tentar explicar melhor essa relação. Deu bastante trabalho, a gente ficou em torno de 1 ano estudando essas variáveis, para ver o que os dados nos diziam em relação a isso. Pode passar. E aqui o modelo final, como ficou em relação ao PM10, o que nós observamos foi que existe realmente essa relação inversa entre concentração de poluentes e VF1. Tá? Então, quanto maior o PM10, menor era o VF1. Existe também essa relação entre temperatura alta e concentração de poluentes, e também entre tabagismo passivo e efeito de poluente. Então, aquelas crianças que tinham exposição ao tabaco, elas sofriam mais os efeitos dos poluentes. Isso também está descrito, né, na literatura. Pode passar. Quanto ao PM2,5, a mesma observação, então, que existe essa relação, o tabagismo também é importante, pode passar. E quanto ao SO2, também. Tá? Então, para os 3 poluentes, a gente encontrou essa relação, uma relação estatisticamente significante, pode passar. E aí, quando a gente fala em percentual, então, quando a gente vê ali os modelos que a gente empregou, modelo 1, a gente usou só o poluente isolado, sem considerar a temperatura. Modelo 2, com poluente e temperatura. O modelo 3, considerando essa interação, o que nós observamos de queda no VF1 foi de em torno, o máximo foi quando a gente considerou ali interação com poluente e temperatura para o PM10 em torno de 3%, PM2,5, 3,2% e o SO2, 4,6%. E ali embaixo, quando fala bem assim, modelos mistos com ACP, análise de componentes principais, é quando você considera. Eu respiro todos os poluentes juntos. Então, você pega todos os poluentes e emprega uma técnica que tira a correlação entre eles. Então, você pode considerar o efeito de todos eles em conjunto. E aí, a gente observa uma redução de 10% no VF1. Todos esses cálculos foram feitos em considerando assim, a exposição do dia anterior. Então, é o que eu respirei no dia anterior e o quantitativo que causa de redução no dia que eu fiz o exame. Então, nas 24 horas anteriores. E volta aqui um pouquinho. Aquele quadrinho ali foram as concentrações máximas que a gente utilizou para fazer esse cálculo. Tá? Então, esse cálculo do percentual, o que a gente fez? Como a gente viu que tinha essa interação e que era significativa, nós pegamos assim, qual o valor máximo que teve de poluente nesses dias, não considerando média, e calculamos o tanto que poderia ter de redução na função pulmonar. Então, foram aqueles valores ali que nós utilizamos para PM10, PM2,5, SO2 e temperatura. Pode passar. Aqui são alguns estudos, aqueles que eu falei da Austrália, alguns estudos americanos que mostraram que existe essa relação entre poluição, temperatura e função pulmonar, e aí isso traz uma outra discussão da relação que tem essa questão do aquecimento global. Ele é importante para todo mundo, porque na medida que as temperaturas estão aumentando, o efeito dos poluentes sobre nós também vai piorar, então a gente tem que ter medidas políticas públicas mesmo, né, que tentem controlar essa emissão de poluentes para que a gente não sofra tanto esses efeitos. Todos estamos expostos. Pode passar. E as conclusões, então, é que existe essa relação negativa entre concentração de poluentes e VF1. Então, quanto maior poluente, menor VF1. Então, aqui na nossa região, a gente observou isso conforme foi observado em outras regiões do mundo, no qual estudos semelhantes foram realizados. O tabagismo passivo ele contribui para a redução da função pulmonar quando ele entra no modelo,
Então, aquelas crianças expostas ao tabagismo, elas sofrem mais o efeito da poluição. E para as médias máximas de poluentes e as máximas de temperatura observada no período, foi observada uma redução de 10% do VF1 das crianças e adolescentes. E 10% é relevante? Depende do indivíduo. Então, você pensar 10%, se ele tem 80%, cai 8%, isso para uma pessoa que já tem um problema respiratório prévio, é relevante, sim, e ele pode ter uma crise de asma, e ele pode ter uma exacerbação do DPOC. Talvez para uma pessoa que seja normal, que não tenha doença pré-existente nenhuma, ele não vai ter efeito, mas vai tossir um pouco lá, entendeu? E pronto, acabou, se passou. Tá? Mas tem que se considerar que um percentual de expostos tem doença pré-existente. Isso é relevante. Pode passar. Os apoios que nós tivemos, então, da FAPES, esse projeto ele teve um financiamento da FAPES para a compra dos equipamentos, a Thermofish e a CSV foram que fizeram os exames das crianças, e a Prefeitura de Vitória, que autorizou a realização do exame na unidade de saúde, nós ficamos lá bastante tempo, a Imescan, que sempre nos apoia, e a Juntos SOS Ambiental, que também nos apoiou, conseguindo alguma verba para que a gente desse continuidade ao projeto. Uma outra coisa que eu não falei é que nós não observamos diferença entre as crianças que já tinham problema respiratório e as crianças que não tinham quanto ao efeito dos poluentes. Então, todos sofreram efeito no VF1 da mesma forma. Nós não observamos diferença entre os grupos. Pode passar? Eu acho que é isso. Existem outros estudos lá do... Existem outros estudos feitos lá da Ambiental, que eu acho importante, em alguns momentos, entrar, todos eles estão disponíveis lá na internet, só jogar lá no Google que você consegue saber, mas, assim, para conhecer o que vem sendo feito aqui na região. Esse grupo tem trabalhado muito, e agora, recentemente, a gente começou um outro projeto, que chama Asma VIX. É um projeto que está sendo coordenado pelo professor Zé Geraldo Mil, lá na fisiologia, e aí que nós estamos participando, e aí nós vamos estudar também de forma longitudinal, um grupo maior de crianças, aí crianças asmáticas e crianças controle, em várias regiões de Vitória. Nós já começamos em Andorinhas, as crianças já estão sendo vistas, e depois nós vamos passar por mais 4 regiões, e aí nós vamos fazer medidas de função pulmonar diárias. Então, a criança vai ter um mini espirômetro e, diariamente, ela vai fazer medidas. Então, a gente vai ter dados com um N maior, não é? Por um tempo mais prolongado, e a gente espera trazer mais resultados interessantes. Então, acho que isso é o começo, porque a gente fica discutindo assim, muito, mas causa isso, não causa. Então, a gente está tentando trazer dados relevantes para a discussão, para a gente ter argumentos, né, para falar. Eu acho que é isso. Qualquer dúvida? Muito obrigado, doutora Faradiba. Sempre que a gente ouve uma palestra sua, uma aula interessante para nós, pessoalmente nós que somos profissionais da saúde. Nós queremos comunicar que a vinda da doutora Faradiba aqui foi um requerimento de Erailton Moreschi Júnior, que já está aqui, já está sentado aqui na comissão. Eu quero, inicialmente, perguntar o Erailton se quer fazer algum comentário sobre isso, sobre a palestra. Um bom dia a todos. Bom dia em nome do doutor Emílio Mameri. Nós temos que reparar alguns detalhes para ver a significância. A doutora Faradiba falou em número de asmáticos. A média nacional em torno de 20 e Vitória 24. 4 parece um número tão insignificante, mas esse 4 vale 20%. Então, 20% da população de Vitória está mais suscetível à asma do que a população brasileira. Certo, doutora? E também para a rinite, que a média brasileira é em torno de 30 pessoas, ou 30%,
naquela faixa etária, em Vitória é em torno de 44. Isso é um valor superior a 40% do valor da média nacional. Então, quando a gente fala que Vitória é a capital da rinite, da sinusite, da asma, os números comprovam. E só um alerta, agora com o último inventário de fontes que foi divulgado no Dia do Meio Ambiente, uma coisa que está assustando a todos nós é o elevado número de emissões de gases, CO, NOx e SO2. Inclusive, o número de NOx emitido pela empresa Vale está superior àquele fornecido para o EIA. O EIA é o Estudo de Impacto Ambiental. Antes de qualquer processo de implantação de indústria, se faz um estudo de impacto conforme a informação da empresa dos seus números de emissões de gases. E baseado nesse estudo que se libera o projeto ou não, dependendo do impacto que ele vai dar. Então, hoje, os números indicados no último inventário, as emissões de NOx da empresa Vale estão em 11,8%, a superior do que informado no EIA. E um fato mais agravante, as usinas 1 e 2 da Vale, no ano do inventário, elas estavam paradas, e são as usinas mais antigas e mais poluentes. Ok? Era isso, obrigado. Doutora Faradiba, algum comentário sobre o que o Moresco falou? Olha, essa questão da prevalência, a gente até tem algumas outras cidades no Brasil que tiveram prevalências altas de asma e rinite. A média nacional é que fica em torno de 30% para rinite. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que fomentar essas pesquisas aqui para realmente depois a gente ter argumento para falar. Agora, como a gente vai estar vendo em outras regiões, e não só essa, a gente tinha feito um estudo prévio em 2009 que mostrava já esse percentual. Então, de lá para cá, não mudou. Naquela época era em torno de 26% a prevalência de asma, mas quando a gente considerava o município inteiro, né? E de rinite em torno de 47%. Então, é mais ou menos a mesma faixa anterior, só que agora a gente viu um subgrupo. E o que vai estar ajudando agora nesse estudo mais longo que a gente está fazendo é que você vai poder ver a criança e ver, assim, será que o que ela relatou ali no questionário é realidade mesmo? Será que ela tem mesmo? Porque tem outras doenças que às vezes se confundem, né? Acabam gerando confusão quanto ao diagnóstico. Então, eu acho que daqui mais um ano a gente vai ter mais alguns dados ainda para falar sobre as outras regiões, então como é que é realmente prevalência de asma e rinite e o que acontece com essas crianças quando expostas aos poluentes. A gente vai ter, nesse estudo, a estação de monitoramento ela é móvel, então ela vai circular nas diferentes regiões que a gente estiver avaliando as crianças. Então, é uma estação móvel. Não vamos usar dados das estações de monitoramento do IEMA. Então, talvez a gente traga outros dados e a gente vai poder também comparar, né, uns dados com os outros. Muito obrigado, doutora Faradiba. Doutor Emílio, algum comentário? Inicialmente, parabenizar os educadores do Brasil, do Espírito Santo, dos municípios, independente de ser educação infantil até educação superior. Temos aqui conosco hoje o prazer de receber a doutora Faradiba, que é também uma educadora, professora de nível superior da MESCAM, tem feito cursos importantes no setor de ambiental da universidade, trabalhos significativos como esse que foi apresentado, muito importante. E eu acho que nós temos, que o Moraes está aqui com a gente, que é uma pessoa que eu conheço, o trabalho na área ambiental é muito importante, eu reconheço e agradeço até o grande trabalho prestado, mas nós precisamos ter trabalhos consistentes, porque o viés pode induzir a erros, e esses erros podem ser determinantes em posições tomadas que podem influenciar para um lado ou para o outro. Então, nós trabalhamos com a ciência, a professora Faradiba mostrou como se trabalha,
de uma maneira científica, e existem evidências, mas a gente precisa aprofundar os estudos, e a gente reconhece o trabalho que está sendo desenvolvido. Parabéns pelo trabalho. É uma pesquisadora de grande nível, eu a conheço pessoalmente, tenho um conhecimento da sua vontade, a sua garra e determinação do conhecimento, no intuito de trazer algo novo para a sociedade, que possa mudar, inclusive, hábitos que tão importantes na nossa vida atual. Então, Faradiba, mais uma vez, parabéns à SOS, são entidades que trabalham em prol da saúde, em prol da vida, em prol da pessoa humana. E isso a gente tem que parabenizar sempre. Um grande abraço a todos vocês. Muito bem, doutor Hudson. Bom dia a todos. Cumprimentar a Faradiba, Irailton. Parabéns pela apresentação. Você falou mais da parte respiratória, né? Então, a gente aplicando a fisiologia em outras, você falou circulatória, então isso aí, como o Irailton falou, estatisticamente é significante. Eu não sei se o número de casos apresentados, acho que cientificamente teria que ser um número maior. Mas naquele espaço é significante. E isso tem uma importância. Lógico, você vai correlacionar com o maior número, pode ser maior, pode ser menor, e tem que ter um lugar mais diverso. Mas, fisiologicamente, ninguém tem dúvida da poluição, principalmente essas micropartículas. Por exemplo, faz reação inflamatória na árvore respiratória, vão levar para o lado circulatório, na circulação. É a mesma coisa. Então, assim, quando você tiver essa reação inflamatória nos vasos, isso aí já é cientificamente comprovado com alguns estudos, que eu não tenho aqui, mas Faradiba, como professora, deve saber. Eu, como anestesista, sei, assim, em parte, vai favorecer. A reação inflamatória é o mal de qualquer coisa, qualquer órgão, pode ser no estômago, nos vasos, no cérebro. Então, assim, tendo uma reação inflamatória provocada por essas micropartículas, você vai ter eventos adversos a longo prazo, hipertensão, endurecimento das artérias, etc, etc, etc. Todo mundo sabe disso, assim, a comunidade médica, a maioria sabe. Inclusive, tem estudos que mostram que até pela reação inflamatória, o que acontece? A reação inflamatória pode levar a um erro na multiplicação da célula, você não tem o normal, e favorecer até células cancerosas. Isso está relacionado à poluição. A gente não tem dúvida disso. Então, nós já fizemos aqui participei de alguma anteriormente, só não foi cumprido o que foi determinado por uma CPI aqui, que você muito bem acompanhou. Então, não tem o mecanismo de controle. Não tem os mecanismos de controle eficiente. Aí você vai chegar e algumas pessoas falar, naquela época que eu estava lá, você quer que a Vale saia daqui, etc, etc. Ninguém quer isso. Porque você precisa, tira a Vale daqui. Quantos municípios no Brasil que tem um porto do lado que vai querer? A gente tem que pesar isso também. Mas a gente tem que cobrar. Aqui os parlamentares dessa Casa de Lei estão cobrando, você sabe que estão cobrando, mas tem que ter, assim, o Executivo tem que partir. Não gosto de provocar o Ministério Público, mas o Ministério Público tem que ajuizar a ação contra essas empresas que são poluidoras. Então, assim, você só mostrou uma parte pequena, respiratória, que a sua área é importante, mas nós temos muito mais. É uma gama muito grande. E você, Irailton, todo mundo reconhece a sua briga, você está nessa briga contínua, praticamente sozinho. E, assim, a gente reconhece, mas, assim, as pessoas têm que se enganjar. A gente só fala num momento como esse. Mas a gente tem que estar em cima. E parabéns, Irailton. Você, diariamente, nas programas de televisão, você está cobrando, dá aquele impacto, mas depois não continua. Então, assim, parabéns, Faradiba, para a gente... Esse canal aqui da TV Ares, em vários municípios do estado, chega. E, assim... A gente precisa estar aqui, o doutor Hércules está sempre trazendo esse tema para debate, é importante, continuamente, mas não depende só da gente, nós só fiscalizamos, levamos. Agora, depois, quem vai fazer são outros órgãos. Tá, joia? Parabéns. Irailton, quer fazer mais algum comentário? Doutora Faradiba, satisfeita? Sim, eu acho que é só assim, mostrar que a universidade tem se mobilizado para estudar a questão.
Entendeu? Então, a gente tem o grupo que está trabalhando nesse sentido, né? E a ideia é trazer mais respostas, né? Acho que o start foi dado, nós começamos, e eu acho que isso é tudo, né? Porque é difícil você conseguir um grupo de pessoas, e uma outra dificuldade é você conseguir financiamento para esses projetos. São projetos caros, e a gente tem conseguido trabalhar com alguns apoios, e eu acho que é isso que precisa, né? Uma equipe envolvida e financiamento. Ok, obrigado. Doutor Edson quer fazer uma pergunta? Pois não, doutor Edson. Obrigado, bom dia a todos. Eu vi no estudo que você, então, usou essa área de monitoramento aqui da Enseada. Aqui da Enseada. Aí, como sugestão, eu não sei se seria interessante, mas como a gente sabe que existe uma corrente de ar significativa que leva muita poluição na área da Praia da Costa, se não seria também uma área para um possível monitoramento. Aí você teria que... Porque tem uma estação em Vila Velha, mas é no Ibis, né? Teria que ter um monitoramento lá. Talvez essa estação móvel, mas aí eu abri outra, demanda em outra região. Então, você não tem pernas. Na realidade, o interessante também seria comparar aqui com outro município que não tivesse esse padrão de poluição que a gente tem aqui, entende? Isso é o ideal, mas aí você tem que ter pernas e braços para fazer isso, né? Tem que ter uma equipe, alguém que se disponha a ficar lá um tempo em outra região, talvez São Mateus, algum local assim, né? Que tem algumas características de temperaturas semelhantes e que não tem o mesmo tipo de poluição. Talvez esse seja o futuro, vai lá aqui, né? Que apareça alguém. Faradiba, pelo que entendi ali, nós temos um diâmetro de 2 quilômetros. 2 quilômetros. Vitória é muito pequena. Você pega 2 quilômetros da Enseada, vamos avaliar assim, 2 quilômetros, até qual a distância que a gente pega. Dentro da nossa região aqui, vai pegar população variadas, né? Porque 2 quilômetros, né? Por exemplo, a própria Ilha do Boi tem 2 quilômetros. A Ilha do Frade não tem 2 quilômetros. Então, se pegar em linha reta, no sentido também aqui da parte das pessoas que moram mais no alto, nos bairros mais altos, também a gente acaba agregando nesse trabalho. Evidentemente que seria interessante, sim, eu acho até muito importante, essa comparação que você acabou de falar, com municípios que não têm nada de poluição. Então, existem municípios no nosso estado, poluição sempre tem, né? Em tudo quanto é lugar tem poluição. Mas, de qualquer maneira, é isso que acontece aqui. Outro perfil de poluição. Outro perfil que acontece na Grande Vitória, em função de situações que nós já conhecemos, né? Esses municípios não têm. Talvez esse comparativo fosse muito interessante. Sim. Bueno, só um complemento, como a doutora Faradiba falou, verba, pessoas. Nós já solicitamos em carta direta ao governador do estado que fosse colocada nas condicionantes da renovação da licença das empresas Vale e ArcelorMittal financiamento de pesquisas por elas. Tá? A empresa Vale, que a gente saiba, até hoje não financiou nenhuma pesquisa. Essa pesquisa nova agora é um financiamento da ArcelorMittal. Tá? Mas a empresa Vale é a primeira a dizer que desconhece, como falou na CPI, qualquer doença ocasionada por sua poluição, mas ela nunca se atreveu a dizer, não, nós vamos bancar um financiamento para comprovar o que nós estamos falando, que a nossa poluição não traz impacto ao cidadão morador da Grande Vitória. Eu quero lembrar também que o Kleber Gouveia, lá no Barra de Jucu, ele faz todo ano, ele coloca um quadro, e todo ano ele molha o dedo e escreve alguma coisa sobre essa poluição que vai. Nós estamos falando aqui de Camburi, por aqui do Boi e do Frade, mas lá na Barra do Jucu a gente vê, porque o que acontece é o seguinte, a gente implica mais com pó preto porque a gente vê, mas os gases a gente não vê, mas a gente inala esses gases. Não sei qual que causa mais mal. Na verdade, todos os dois causam muito mal. E o que incomoda mesmo é o que a gente vê, mas o que a gente não sente, principalmente na hora
que a gente respira, que inala esses gases. A gente vai ver isso mais à frente, né, doutora? Sim. Quer complementar alguma coisa sobre isso? Não, isso aí, porque você fica falando, mas toda a questão do pó preto, né? Na realidade, aquelas partículas ali são as partículas, são que sedimento, que você imagina que se tem muita partícula grande, talvez tenha muita pequena também, que são as que vão conseguir cair na nossa corrente sanguínea mesmo, que é aquele material particulado bem pequenininho e os gases, não é? Então, a gente tem que abrir a cabeça, que não é só o que a gente vê, o que a gente não vê também é muito importante, né? Deve ser até pior, né, doutor? Sim, com certeza. Pedi o Gabriel, por gentileza, para retomar agora a leitura da ata. Nós temos mais alguns 10 minutos ainda para retomar a leitura da ata da 31ª reunião ordinária. Ata da 31ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Aos 8 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 9 horas, plenário Rui Barbosa, reúne-se a Comissão de Saúde e Saneamento sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado doutor Hércules. Presentes, excelentíssimos senhores deputados doutor Emílio Mameri, vice-presidente doutor Hudson Leal, membro efetivo. Presentes, procuradores doutor Júlio César Bacini Chamon e doutor Paulo da Silva Martins e o consultor temático doutor Edson Moreira Ferreira. Havendo quórum, se o presidente invoca a produção de Deus, solicita a inversão da pauta e passa para a ordem do dia. Ordem do dia. Na 30ª reunião ordinária foram lidas as atas da 22ª, 23ª, 24ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª reuniões ordinárias e 14ª reunião extraordinária, mas não foram deliberados por falta de quórum. Encaminhamos aos deputados membros desta comissão cópia das atas para o conhecimento. Nenhum deputado se manifestou de forma contrária. Coloco em apreciação as atas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovadas à unanimidade. A comissão recebe o senhor Wesley Bastos de Souza, proprietário do crematório PET Céu de Patas, que irá discorrer sobre o tema a proposta do Céu de Patas, crematório PET na conscientização da importância dos cuidados com os PETs e o impacto positivo ao meio ambiente e à saúde humana de uma destinação correta dos resíduos de saúde animal. O senhor presidente passa a palavra para o convidado. Wesley Bastos de Souza agradece a oportunidade de poder falar sobre um assunto tão importante para a saúde pública. Ele explica que o Céu de Patas é um crematório PET que tem por objetivo dar a destinação correta dos animais que vierem a falecer. Ele explica que a cremação é um processo que transforma o corpo em cinzas, abrevia o processo de decomposição em mais ou menos 1 hora, através do processamento do corpo em um forno de alta tecnologia desenvolvido especificamente para esta finalidade. Diz que a vantagem da cremação para o meio ambiente é que ela é considerada uma prática mais higiênica, pois as cinzas resultantes são compostas basicamente de cálcio e potássio e não podem causar mal algum se forem tocadas ou espargidas no solo ou água. Ele explica que enquanto a decomposição de um corpo pode contaminar os lençóis freáticos e deixar substâncias poluentes, a cremação é um processo considerado limpo, com a vantagem de não ocupar um espaço físico e de evitar possíveis infecções. A dispersão de cinzas não contamina as águas subterrâneas e os gases emitidos no processo não são poluentes, já que o corpo libera apenas água e gás carbônico em pouca quantidade. Ele conta que dados da Organização Mundial da Saúde confirmam que na última década 75% das novas enfermidades que afetaram a saúde humana foram causadas por patógenos de origem animal. Diz que as medidas que eles entendem como solução dos problemas são as castrações e vermifugações, controle populacional, campanha em massa e destinação correta. A retirada dos animais das ruas, que evita a proliferação das patologias, tanto entre os animais como entre animais e humanos. Diz que a destinação correta se resume na cremação, que impede a contaminação de solo, água e atmosfera, e a cremação do resíduo de saúde de forma limpa, de descarte e a quebra da cadeia de contágio. Em seguida, o senhor presidente passa a palavra para os deputados membros. O deputado doutor Emílio Mameri pergunta ao convidado se existe alguma proposta da Céu de Patas para que a população carente tenha acesso a esse serviço, uma vez que o serviço não é barato. Wesley Bastos de Souza conta que ele se propõe a facilitar o máximo o pagamento de forma parcelada e que já foram procurados por diversos municípios que já passaram por determinadas situações de doenças e epidemias e que pediram ajuda para poder cremar os animais. Diz que já existe uma proposta que o Céu de Patas preste o serviço para os municípios, fazendo a remoção de animais junto ao Centro de Controle de Zoonoses e
dando a destinação correta. O município se responsabiliza em recolher esses animais, conservá-los até que o céu de patas faça a remoção para o final dar destinação correta. Dr. Hércules sugere e coloca em apreciação de seus pares encaminhar ofício aos municípios para a realização de convênios com o céu de patas, visando a cremação dos animais que venham a falecer por motivo de doenças. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado a unanimidade. Wesley Bastos de Souza conta que a empresa já apresentou uma proposta para algumas empresas privadas para fazer a cremação dos animais silvestres atropelados nas rodovias que foram privatizadas, em especial na reserva de Linhares, sendo que a única responsabilidade da empresa seria fazer as coletas dos animais e conservar durante uma semana, e as cremações seriam sem custo nenhum, e todos os animais cremados seriam novamente colocados nas beiras das estradas dessas mesmas rodovias, nas urnas biológicas, com sementes de árvores, mas, infelizmente, não obtiveram um retorno favorável. Dr. Hércules também coloca em apreciação de seus pares para que o convidado retorne a esta comissão, em outra oportunidade a ser definida, para fazer uma apresentação sobre a proposta de Memorial House. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a unanimidade. Wesley Bastos de Souza explica que a proposta do Memorial House é uma proposta inovadora que foi construída ao lado do FEComércio. Ele explica que se trata de um local de despedida para as pessoas que perderam seus familiares e amigos, mais acessível, onde a cerimônia acontece durante 24 horas antes de ir para o cemitério, com estacionamento privado, cafeteria, cerimonialistas e um enterro simbólico. Dando seguimento à reunião, o Dr. Hércules cita algumas ações e leis de sua autoria relativas à produção animal. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário que proceda a leitura das atas da 30ª reunião ordinária e 15ª extraordinária. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovadas à unanimidade. Expediente. Correspondências recebidas, ofício número 535 e 392 de 2019, a Secretaria da Comissão para as Providências, em meio do senhor Maicon Lucena Paulo, do apoio de gabinete da Secretaria Municipal de Caxias de Itapemirim, solicitando informações sobre o resultado final do levantamento realizado por esta comissão sobre o quantitativo de despesas com judicialização da saúde. A Secretaria da Comissão para as Providências, proposições recebidas no período, distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 369 de 2019, de autoria do deputado Fabrício Gandini, relatoria do deputado Dr. Emílio Mameri. Projeto de lei número 338 de 2019, de autoria do deputado Dr. Emílio Mameri, relatoria do deputado Dr. Hudson Leal. Proposições sobre estados novo no período, baixadas de pauta novo no período. Em seguida, dando seguimento à ordem do dia, o senhor presidente passa para as deliberações. Deliberar a visita de um especialista para abordar o tema doenças transmissíveis pelos pombos, por solicitação do excelentíssimo senhor deputado Dr. Emílio Mameri, através do ofício número 233 de 2019. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Deliberar a visita à sede da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, a mais com o objetivo de conhecer os serviços prestados e identificar as necessidades da instituição na área da saúde, por solicitação do senhor deputado Dr. Emílio Mameri, através do ofício número 234 de 2019. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada à unanimidade. Deliberar a visita de um especialista para abordar o tema câncer de mama, por solicitação do excelentíssimo senhor deputado Dr. Emílio Mameri, através do ofício número 235 de 2019. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada à unanimidade. Deliberar requerimento de informação ao secretário de Estado da Saúde, haja vista a resposta da Secretaria Estadual de Saúde ao requerimento número 84 de 2019 para reiterar o pedido de informação acerca da condição sanitária do sururu coletado e comercializado na região metropolitana da Grande Vitória, por solicitação do presidente da entidade Juntos SOS Ambiental, o senhor Erailton Moreschi Júnior. Em discussão, os deputados Dr. Emílio Mameri e deputado Dr. Hércules votam a favor, o deputado Dr. Hudson Leal vota contra, considerando que a Secretaria da Saúde já respondeu ao requerimento anterior, dizendo que não é de sua competência. Deliberação aprovada pela maioria. Deliberar a audiência pública para debater o tema epilepsia com a data e hora a definir, por solicitação da médica neurologista doutora Elisa Victória Costa Caetano Funk, com o objetivo de reunir neurologistas, professores e gestores para debater um projeto que será apresentado à Secretaria de Estado da Saúde, visando otimizar a transferência desses pacientes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada à unanimidade. Comunicações. A comissão estará recebendo a reunião extraordinária desta comissão no dia 8/10/2019, terça-feira, às 10 horas, plenário Rui Barbosa, nessa casa de leis, a visita da doutora Rosiane Valério Ferreira Assis, médica e diretora do Instituto Avançado de Gastroenterologia e Endoscopia, que irá discorrer sobre o tema prevenção do câncer coloretal, a pedido do deputado Dr. Emílio Mameri.
A comissão estará recebendo a reunião ordinária desta comissão no dia 15/10/2019, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, a visita da doutora Faradiba Sarkis Serpa, professora da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Vitória e doutoranda no programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo, para discorrer sobre o tema, a influência da qualidade do ar na função pulmonar de crianças e adolescentes, atendendo ao pedido do presidente da Associação Juntos SOS Espírito Santo Ambiental, senhor Erailton Moreski Júnior. A comissão estará recebendo a reunião extraordinária desta comissão no dia 15/10, terça-feira, às 10 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, a visita da doutora Mariana Rabelo Leigner, professora do curso de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo, para discorrer sobre o projeto NASCES, a pedido do deputado Dr. Hudson Leal. A comissão estará recebendo a reunião ordinária desta comissão no dia 22/10, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nesta Casa de Leis, a visita da doutora Beatriz Coutens de Menezes, dentista do Centro Capixaba de Oncologia, para discorrer sobre o tema Júlio Bordeaux em apoio ao combate da mucosite oral em pacientes oncológicos. A comissão estará recebendo a reunião ordinária desta comissão no dia 29/10, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, a visita do Dr. Edson Cláudio Pistori, advogado e assessor especial da Secretaria de Estado da Saúde, que irá discorrer sobre o tema judicialização da saúde e a fundação estatal no SUS. E nada mais havendo a tratar, declara encerrados os trabalhos desta comissão, convidando os senhores membros para a próxima, que será ordinária, no dia 15 de outubro, quinta-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nesta Casa de Leis, e para constar, ela vai estar presente ata, que após lida e aprovada será assinado pelo senhor presidente. Gabriel, não vamos ler a outra ata, não? Já são 10 horas. Eu vou pedir, então, só que nós possamos apreciar essa ata e deliberar esses assuntos aqui. Doutor Emílio, como vota na ata, faz alguma emenda, propõe alguma emenda ou vota como lida? Voto como lida. Deputado Dr. Hudson Leal. Acompanho. Eu também acompanho. Aprovada a ata. Então, nós temos aqui os assuntos para deliberar. É uma reunião extraordinária para receber a doutora Rosali Torrelio, médica e cirurgião plástica voluntária da ACAPDR, e Cristiane Gomes de Souza Alvarenga, presidente da Associação Capixaba de Apoio às Pessoas com Doenças Raras, na reunião do dia 22, terça-feira, às 10 horas, também numa reunião extraordinária, para falar sobre epidermólise bolhosa. Também é o outro assunto, vamos deliberar logo esse assunto, deliberar também sobre atendimento à pessoa com HIV/AIDS no Espírito Santo, realizado no dia 2 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas, no auditório Augusto Russo, nessa Casa de Lei, por solicitação de Sidney Pereira de Oliveira, representante estadual da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. A outra também é o requerimento da doutora Clenia Vanza, para falar aqui no dia 19/11, na reunião extraordinária também, às 10 horas, para fazer uma prestação de contas sobre o 7º Congresso Médico Jurídico na nossa Casa de Leis, às 10 horas, dia 19 também, dia da bandeira. Então, vamos colocar em votação os 3 assuntos. Como voto, doutor Emílio? Voto favorável. Hudson? Acompanho. Eu também voto favorável, aprovado. Bem, os outros assuntos aqui não tem muita urgência, nós podemos deixar para a próxima reunião. Nós, em seguida, faremos um intervalo de 5 minutos e faremos a reunião extraordinária. A convite, nós temos aqui a doutora Esther, que vem falar sobre o Departamento de Ciências Fisiológicas da UFES, e também da enfermeira e professora do curso de enfermagem, Mariana Rabelo. Deve ser Legni, né? Legni, francês, né? Hein? É assim que pronuncia? Muito bem. Eu quero, então, agradecer. Nós estamos aqui diante de 2 missionários com relação ao meio ambiente, à poluição, à doença. E Erailton, as empresas poluidoras não gostam dele, não. Porque ele é um chato. Mas um chato, naturalmente, para defender a nossa saúde. Então, nós temos a maior admiração pelo seu trabalho.
pela sua luta, que você não para de denunciar as empresas que matam as pessoas, que matam, só visam o lucro, só visam o dinheiro. E a saúde da pessoa fica para segundo plano. E doutora Faradiba. A doutora Faradiba tem um trabalho maravilhoso, é uma missionária também, nós temos a maior admiração pelo seu trabalho e sempre que a gente convida, ela está aqui para colaborar com a saúde pública do nosso povo, especialmente o povo pobre, o povo que precisa mais da gente. A doutora Faradiba tem feito isso. Muito obrigado a todos, nada mais havendo tratar, eu vou encerrar a nossa reunião e daqui a 5 minutos estaremos fazendo a reunião extraordinária. Muito obrigado, bom dia a todos. A TV Assembleia transmitiu a reunião ordinária da Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Dr. Hércules, que hoje recebeu a alergista Faradiba Sarkis, a pedido do presidente da ONG SOS Ambiental, Erailton Moreski. Na pauta, os impactos da poluição atmosférica na Grande Vitória na saúde de crianças e adolescentes. Obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação pelo portal de notícias. Mais informações às 22 horas do Jornal Panorama. Continue com a sua TV Assembleia, seu canal cidadão.